Excelência, antes de Vossa Excelência chamar a próxima sustentação, eu queria que Vossa Excelência, se fosse possível, existe aqui um pedido de sustentação, que é o último. Ele é por videoconferência, né, doutora Thais? Mas, em todo caso, Vossa Excelência já anunciou o adiamento, mas só para advertir ao advogado que ele não será pautado para hoje. Isso? Ixi, acho que é o... Já, o Alex disse que já colocou no chat, então já está sim, né? Tá, muito obrigada. Pronto, retornando às nossas sessões. Anuncio o próximo processo, sustentação presencial, habeas corpus número 062-7989-16-2025, número 6, inteira extra pauta, da minha relatoria, a ciente Cleitiane Pinheiro Souza, advogado do Jader Aldrin, evangelista Max, aqui presente. Ele se conta. Vou pedir só um minuto para, como a sala foi esvaziada, o doutor Jader saiu aqui, e a gente vai ver se ele se encontra aqui fora. Obrigada. Pronto, presente doutor Jader. É o número 6 do roteiro, viu, doutor Jader? Obrigado. Da minha relatoria. Tá bom. Ah, então, desculpe. Pronto, doutor. Prontinho. Pronto. Só quero agradecer aqui ao doutor Alex, que a transmissão aqui ficou muito boa, viu? Da tribuna. Pois não, doutor Alex, eu disponho de 15 minutos. Eu já estou com a palavra, então, né? Muito bem, obrigado, Silêncio. Excelentíssima desembargadora do presidente dessa quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, doutora Silvia Soares de Sanóbrega, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento também a eminente desembargadora doutora Vângela Fontenelle Pontes, eminente desembargadora Ângela Teresa Gondim Carneiro Chaves, e o eminente desembargador Jaime Medeiros Neto. Eminentes desembargadores, antes de começar a fazer essa sustentação oral, eu havia separado aqui, e eu preciso parabenizar a quarta Câmara Criminal. Por quê? Olha só, esse habeas corpus ele foi processado e atuado no dia 25/8/2025. Hoje é dia 9. Nós já estamos julgando esse habeas corpus
Isso é impressionante e eu tenho que parabenizar a Quarta Câmara Criminal pela agilidade dos trabalhos. Não que o Tribunal de Justiça não venha tendo agilidade dos trabalhos de habeas corpus, mas eu me impressionei com a rapidez que estamos aqui hoje a julgar o mérito do presidente White. Então, isso me deixa bastante feliz como advogado de defesa. Eminentes desembargadoras, estamos aqui hoje, desembargadores, estamos aqui hoje para julgar o remédio constitucional, o pedido de liberdade da paciente Cleidiane Pinheiro de Souza. Eu não fui o subscritor desse presente habeas corpus, foram os colegas dos advogados, deixe-me ir aqui diretamente à parte da assinatura, para também parabenizar o doutor André Wilson de Macedo Favela e Felipe Queiroz de Lima pela brilhante escrita aqui do presente habeas corpus. A paciente, eminentes desembargadores, trata-se da Cleidiane Pinheiro de Souza. A Cleide, ela tem 19 anos de profissão, concursada na comarca, no município de Milhã. Trabalha como serviços gerais, no hospital da cidade. Excelentes referências e boas referências. Ela possui 2 filhos menores de idade, a qual, com fruto do seu trabalho, lá no posto de saúde, ela sustenta esses menores, e esses menores são dependentes da mesma. Nunca foi presa, processada, nunca esteve num âmbito de delegacia e surpreendida a ela imputada uma quantidade de narcóticos e uma quantidade de entorpecentes. Excelências, bem se sabe, e eu mais que ninguém, como faço bastante sustentação oral aqui no Tribunal de Justiça, que o remédio constitucional, o habeas corpus, ele não tem que se adentrar a questões meritórias, um remédio de uma via estreita, célere, onde se discute aqui matérias de direito e matérias legais. Mas esse processo, ele é interessante a gente, pelo menos, dar uma passada rápida e singela de como ocorreu esta prisão, antes de adentrarmos as questões de direito que a Cleide possui. E, de certa forma, o direito nem é bem dela, porque quando o Supremo Tribunal Federal, em recurso repetitivo, trouxe a temática sobre a questão da prisão domiciliar para as mães com filhos menores ou em condição especial, no voto dos eminentes ministros do Supremo Tribunal Federal, o que se observava ali era mais uma questão do direito da criança, o direito do filho menor, dependente da mãe, aos cuidados da mãe, né? Para que essa criança pudesse ter uma condição melhor de vida. E esse direito é assentado à mãe. O processo que fora ora anexado para Vossas Excelências, ele traz como escopo inicial da persecução penal, e assim penso, o depoimento do condutor de polícia, que fala que, ao realizar a prisão de 2 outros corréus, em processo distinto, já que esse processo não tem coautoria, um dos corréus havia comunicado que teria recebido uma certa quantidade de droga e repassada à Cleide, repassada à esposa dela, para venda. Os policiais, apenas com a base dessa informação, aqui não há nem de se falar que se trata de denúncia anônima, uma base, uma informação que nós não sabemos como essa informação foi conseguida, melhor iremos extrair isso na fase da instrução processual, dirigiram-se até uma residência, onde alegaram ser a residência da Cleide, e não era a residência da Cleide, era a residência da mãe da Cleide. Chegando lá, os policiais adentraram a residência, o condutor fala que foi autorizada essa entrada, isso também será melhor avaliado, e nada lá foi encontrado. Alega-se que no quintal teriam encontrado essa materialidade delitiva, no caso entorpecentes, drogas, e imputado a Cleide estas drogas. A Cleide chega na casa da mãe dela após uma ligação
onde a mãe, em desespero, disse que a polícia estaria lá, atrás dela, e é presa em flagrante delito. Doutoras, a droga não estava com a Cleide, a droga foi encontrada em um terreno. Iremos, na persecução penal, demonstrar que sequer foi no quintal da casa da mãe da Cleide, foi um terreno baldio que circunscrisava a casa. E aí a Cleide foi presa. Uma profissional, com 19 anos de profissão, reputação ilibada, mãe de 2 filhos menores, responsável por sustentar a residência. É por esse motivo que uma das causas de pedir aqui desse habeas corpus seria, até já nesse primeiro momento, a aplicação do indúbio pro réu, para que uma pessoa como a Cleide, que não vive da delinquência, e isso é vastamente comprovado dentro do processo, com toda a documentação ora anexada, os contra-cheques do trabalho, as certidões, a carteira de trabalho, o tempo de serviço. E a gente tem uma pessoa hoje respondendo a ação criminal, um processo penal, e essa pessoa está presa com esses fatos, com essas imputações, que deverão ser melhor avaliadas no juízo de conhecimento. Porém, não seria uma medida de justiça, e aqui eu trago sobre a ótica defensiva, pelo que vi no processo, e atuarei nessa instrução processual, manter essa pessoa presa nesse primeiro momento. É por esse motivo que esse White foi aqui posto para essa egrégia Corte de Justiça para todo esse sopesamento dos elementos que trago, né, juntamente com o doutor André, e hoje externo através das minhas palavras para Vossa Excelência. Doutores, um outro fato, e aí é uma matéria de direito, e aí a gente esbarra-se no que está preceituando, tanto em matéria do Supremo Tribunal Federal, como também em matéria de Superior Tribunal de Justiça, e também em matéria da nobre relatora que votou, que é relatora deste processo. E aí digo, a nobre relatora desse processo, em decisões paradigmáticas e brilhantes, doutora desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro, ela já vem trazendo esse entendimento em algumas de suas decisões. Por exemplo, cito aqui o habeas corpus 0628943, dígito 96.2024, da 17ª Vara Criminal. A data do protocolo desse habeas corpus foi 9/7/2024, então há que se dizer que é um habeas corpus recente. A ementa desse habeas corpus diz processo penal, habeas corpus, tráfico de drogas, idêntico aqui a essa situação, associação para o tráfico de drogas, prisão em flagrante convertido em preventiva para a garantia da ordem pública. A mesma manifestação trazida pelo juízo do flagrante para converter essa prisão. E a nobre desembargadora aqui, que é a relatora desse processo, há tempo estaria pela terceira Câmara Criminal, ela traz aqui o item 3, pleito de concessão de prisão domiciliar, paciente mãe responsável pelos cuidados de criança menor de 12 anos de idade, possibilidade, observância e julgamento do HC coletivo, o HC 143.641 do Supremo Tribunal Federal, combinado com os preceitos legais do artigo 318, inciso 4, e artigo 308-A do Código de Processo Penal. Princípio do melhor interesse da criança. E é exatamente o que eu comecei sustentando aqui nesse White, que o interesse de fato é da criança. A nobre desembargadora segue decidindo também, em 4/6/2024, também trouxe outra decisão, no 062-7049, dígito 85 de 2024, também nessa mesma circunstância, no item 3, substituição da prisão domiciliar, paciente genitora de 2 filhos menores de 12 anos de idade, lactantes, certidões de nascimento e entrevistas com assistente social. Outros HCs também julgados pela nobre relatora deste processo, a qual me dispus a fazer uma pesquisa rápida no sistema mensagem aqui para demonstrar que esse Tribunal de Justiça, atento aos ditames legais, atento ao que preceitou os tribunais superiores, vem tendo esse entendimento. Verifica-se, nobre desembargadoras, que essa materialidade delitiva, conforme os autos nos traz, não estaria expondo em risco os filhos menores, não estaria dentro da residência da Cleide,
foi encontrada no quintal, que supostamente encontrada no quintal da mãe da Cleide, e não com a Cleide, e ela está presa nesse processo. Os demais elementos de prova, os documentos foram todos colacionados dentro do processo. O pedido da defesa aqui, o que roga a Vossas Excelências, o que roga uma mãe que está em total desespero, longe dos dois filhos, uma mãe que foi arrebatada das suas funções públicas, servidora pública, trabalha no hospital, é que Vossas Excelências concedam a revogação da prisão preventiva. A gravidade do crime aqui, em abstrato, tráfico de drogas, sim, é um crime com gravidade, mesmo sem cometimento de violência ou grave ameaça, mas concordo com a gravidade do mesmo, porque o tráfico de drogas é a porta de entrada para todos os crimes e mazelas que nós temos no nosso estado. Organização criminosa, roubo, assaltos, enfim, homicídios principalmente. Então, que seja de medida de justiça, Vossa Excelência, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, até o monitoramento eletrônico, que é uma medida tida como extrema por algumas pessoas. Caso assim não entendo, Vossa Excelência, que concedam, e aqui não pela Cleide, aqui pelas duas crianças menores, conforme certidão de nascimento juntado nos autos, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, porém com adendo, pelo menos permitam que volte ao trabalho, que exerça o seu trabalho digno de 19 anos de profissão, para pelo menos trazer também o sustento para casa, porque seria algo absurdo a prisão domiciliar e tolher o direito do trabalho lícito que ela exerce durante 19 anos para poder trazer o sustento para casa. Excelências, sem mais delongas, essa manifestação da defesa objetiva, conforme consta no habeas corpus. Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigada, doutor Jader. Com a palavra, o representante do Ministério Público. Obrigado, senhora presidente. Renovo em Vossa Excelência o cumprimento a todos os integrantes deste órgão colegiado. Cumprimento inicialmente o doutor Jader Aldrin pela sustentação oral agora realizada. E aqui, senhora presidente, nós temos para análise um habeas corpus impetrado por André Wilson de Macedo Favela e Felipe Queiroz de Lima, em favor da paciente Cleidiane Pinheiro Souza, apontando como autoridade coatora o juiz de direito do 2º Núcleo Regional de Custódia e Inquérito, com sede em Iguatu. A paciente foi presa em estado de flagrância no dia 20 de agosto de 2025, acusada da prática do crime de tráfico de droga, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, porquanto com ela foram apreendidas 150 gramas de maconha, 36 gramas de cocaína, balança de precisão, tudo enterrado no quintal da sua residência, a evidenciar a prática do comércio ilegal de drogas. Os impetrantes sustentam presente habeas corpus, a nulidade do flagrante por violação de domicílio, ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, condições favoráveis pessoais, primariedade, bons antecedentes, residência fixa, emprego. Alegam também que a paciente é mãe responsável por 2 filhos de menor idade. Subsidiariamente pedem a liberdade provisória da paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. A análise do presente habeas corpus, senhora presidente, senhoras e senhores desembargadores, aponta inicialmente para o parcial conhecimento e na parte conhecida pela denegação. A argumentação de nulidade da ação policial e a negativa de autoria, que, segundo a defesa,
agora sustentando que a droga foi apreendida na casa da mãe da paciente, demandaria um revolvimento de prova que não cabe nesse estreito limite da ação constitucional do habeas corpus. Portanto, nesta parte, a ação constitucional não deve ser conhecida. A decisão que houve por bem decretar a prisão preventiva da paciente está adequadamente fundamentada, suficientemente apoiada na prova da materialidade, nos indícios evidentes de autoria, na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, que aqui eu concordo com o Dr. Jader, é um crime dos mais graves, porque por esse tipo de crime mata-se muito hoje, rouba-se muito hoje, deu-se uma amplitude às organizações criminosas que estão disputando o verdadeiro espaço de poder com as instituições constituídas, de forma que se trata de um delito extremamente grave. As medidas protetivas reclamadas, dada essa gravidade de delito e as circunstâncias em que o crime foi praticado, obviamente, não são suficientes para resguardar a ordem pública, tampouco para preservar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. As condições pessoais favoráveis da paciente, como é disso na jurisprudência deste Tribunal de Justiça, são irrelevantes no momento da avaliação da decretação da prisão preventiva, se os motivos que autorizam essa medida de força estão presentes. Quanto à imprescindibilidade da paciente para os cuidados dos filhos menores, conforme ficou apurado, os filhos da paciente estão sob a guarda da avó materna, portanto, ela não é imprescindível para esse cuidado, pelo menos neste momento. Sendo assim, senhora presidente, o Ministério Público se manifesta pelo parcial conhecimento desta ação constitucional e, na parte conhecida, pela denegação da ordem. É assim que se posiciona o Ministério Público. Obrigado, senhora. Obrigada, doutor Régio. Agora vou prolatar meu voto e já parabenizo aqui o doutor Jader Aldo, com muita firmeza, fez a sua sustentação. E só para a relatora, no caso, sou eu, e Vossa Excelência, em alguns momentos, falou a desembargadora Ângela, mas eu não interrompi, porque o raciocínio estava bem encadeado, né? E a gente entendeu, porque o próximo é da desembargadora Ângela e o senhor é o que vai fazer a sustentação, não é isso? Me desculpa. Mas eu achei bom, porque esclareceu também, eu vi também alguns outros, digamos, retalhos de alguns votos também, mais ou menos nesse sentido. Já adianto que eu acompanho aqui o pensamento do Ministério Público, né? Inclusive eu ia até comentar exatamente isso, que as crianças estão sob a guarda da avó, mas aqui já foi colocado. Então eu peço permissão, devido ao tempo que temos de sustentação, para ler somente a parte negritada da ementa, correto? Pode ser? Sim. E que está mais ou menos, está bem delineado os pontos que são mais importantes. Ementa, direito processual penal, habeas corpus, tráfico de drogas, tese negativa de autoria e de materialidade criminosa. Alegações de ofensa ao princípio da homogeneidade e de ilegalidade do flagrante por suposta invasão de domicílio. Matérias que demandam revolvimento fático probatório, impossibilidade de conhecimento na via estreita do RIT. Constrangimento ilegal não verificado em análise de ofício. Prisão preventiva, fundamentação idônea, gravidade concreta do delito, medidas cautelares diversas, insuficiência, condições subjetivas favoráveis e relevância,
paciente genitora de crianças menores de 12 anos, inviabilidade de soltura, traficância na residência, situação excepcional que impede a concessão do benefício, ordem parcialmente conhecida e na extensão cognoscível denegada. Agora, colho o voto da desembargadora Ângela. Obrigada, presidente. Cumprimento o doutor Jader Aldrin, sempre muito eloquente, muito didático nas suas sustentações. E, com relação ao voto, excelência, acompanho na integralidade o vosso voto. Como voto a desembargadora Ângela. Muito grato, excelência, também parabenizando o doutor Aldrin, Jader Aldrin. Eu acompanho, confirmo o voto provisório, mas faço só uma pequena digressão, porque já que alguns votos meus foram citados na sustentação oral, em situações possivelmente semelhantes, na terceira Câmara nós costumávamos dizer que o direito penal ele é julgado no varejo, caso a caso, situação a situação. Possivelmente, se nessas ordens que Vossa Excelência viu, eu concedi a prisão domiciliar, eu francamente, o senhor disse os números dos processos, eu tentei até acompanhar para tentar abrir os autos, mas não consegui. Mas seguramente eu devo ter enxergado nessas situações que o benefício se aplicava. Mas eu não aplico automaticamente a prisão domiciliar em qualquer situação, mesmo porque o habeas corpus coletivo e a própria decisão do ministro condutor, salvo engano, não sei se foi o ministro Gilmar Mendes, estabelece algumas situações. Primeiro, que o crime não tenha sido cometido em desfavor das próprias crianças, que a presença seja imprescindível. E, nesse caso, como disse a desembargadora Silva, ela vai liberar o voto que ela já antecipou, há indícios de que o delito estava sendo cometido na residência, e que a presença da mãe também não era tão indispensável, tendo visto que as crianças estão aos cuidados da avó. Então, nessa circunstância específica, eu compreendo da mesma forma que a relatora. Só peço desses breves esclarecimentos para não ficar sem explicação. É assim que voto, excelência. Obrigada, desembargadora Ângela. Declaro o resultado por unanimidade, ordem parcialmente conhecida e denegada nos termos do voto da relatora. Não digo boa tarde, porque o senhor já vai continuar aqui, doutor. Apelação número 02.406.7493/2020, número 70, da pauta número 7, da relatoria da desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, apelada Maria Creuza Teixeira de Lima, advogado doutor Jader Aldrin Evangelista Marques, mas eu posso desejar boa tarde também, dando continuidade. Boa tarde. O senhor já pode começar a sua sustentação. Perfeitamente, excelência. Muitíssimo obrigado, boa tarde novamente. Novos cumprimentos de estilo a essa quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Pois bem, trata-se aqui de contrarrazões de apelação em que o Ministério Público de primeiro grau, verificando-se que o juízo, a COR, teria de forma equivocada aplicado a decisão de absolvição de Maria Creuza Teixeira de Lima, onde a mesma teria sido imposta contra a mesma na denúncia criminal, na peça vestibular, os crimes descumpridos no artigo 33 da Lei 11.343, artigo 304 do Código Penal e 386, inciso 2º do Código Penal. Pois bem, o magistrado da 2ª Vara de Delitos de Tráfico de Drogas aqui da comarca de Fortaleza, ao fazer uma análise desse processo, excelência, ele seguiu o padrão que, de fato, deve ser feito em uma sentença criminal. Bem, sabemos que dentro de uma sentença criminal, a gente tem as preliminares.
E uma vez que as preliminares elas são analisadas e essas preliminares elas estão de acordo com a previsão legal, não há que se falar aqui no caso em a continuidade, assim, penso, né, Vossa Excelência, sei que aqui tem muitos promotores e procuradores de carreira, mas não sei se também tem magistrados, mas as questões de mérito não foram, de fato, bem rebatidas na sentença. É isso que eu quero me pôr aqui a dizer. O nobre juiz, atento à jurisprudência atual que vem sendo julgado, tanto em matéria de STJ, quanto em matéria do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e nessas contrarrazões recursais eu colacionei algumas jurisprudências, vem trazendo essas questões da invasão do domicílio como fundamento para ilegalidade de alguns processos. O que eu verifico? O Brasil, ele meio que importou a teoria do fruto da árvore envenenada. Depois, enfim, essa expressão em inglês, eu sou péssimo em inglês, tenho que confessar. Mas é isso. Por quê? Os Estados Unidos, ele aplica esse entendimento, essa teoria, assim como o Fish-Expedition, dentre outros, mas de que o seguinte, as regras do jogo, desembargadora Ângela, elas têm que ser respeitadas. Colega de vocês aqui, não sei quem já foi juiz, mas doutor Alexandre Moraes da Rosa, e o que eu tenho o prazer de sempre participar de congressos pelo Brasil, palestras, a gente já até conversou muito sobre isso. Ele escreveu um brilhante livro sobre a teoria dos jogos do processo penal. E é assim que funciona no Estado Democrático de Direito. Nós temos que respeitar alguns preceitos. Por quê? É através disso que a gente consegue melhor conduzir a aplicação do direito penal, a aplicação do Código de Processo Penal, e nesse caso aqui, uma situação ainda mais séria, a proteção do que preceitua a Constituição Federal sobre a inviolabilidade do domicílio. Tem uma expressão também de um autor americano, não vou me recordar o nome dele, mas ele fala my house, my castle, minha casa, o meu castelo. A casa do cidadão, ela não deve ser penetrada sem que se haja ali uma decisão fundamentada, uma decisão do juízo. O que muito se acontece aqui nessa sustentação oral, eu venho até trazer uma questão que vejo muito as falas do ministro Schietti, que defende muito essa questão da matéria, é que, na verdade, o que acontece? Muitos, e aqui peço até escusas a nobre procurador que está aqui, mas o que escuto muito de promotores em audiências, em algumas situações, é que, quando encontrado a materialidade delitiva, se justificou aquela invasão do domicílio, porque lá foi encontrada a droga, lá foi encontrada a arma. Eu concordo muito, mas não é isso que o doutor Schietti traz quando traz à baila a fala do que é o seguinte, tudo bem, quando encontrado sim, mas e as inúmeras vezes que não são encontradas? E as estatísticas que o STJ tem de casos em que se invadem o domicílio, principalmente isso acontece muito em região de periferia, faz-se uma verdadeira bagunça dentro da casa do cidadão, se revira tudo e depois tapinha nas costas e fala, tudo bem, aqui não tem nada. Então, quando a norma legal, quando a jurisprudência legal, ela se encaixa nisso que vem sendo aplicado a nível de STJ, tanto pela 5ª turma quanto pela 6ª turma, e também pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, conforme algumas jurisprudências que aqui trouxe nas minhas razões de apelação, esses os motivos. E aí não tem como separar as situações, porque a jurisprudência, o tema, a repercussão geral, a súmula, ela tem efeito erga omnes. Não dá para se separar essa situação. Então, o magistrado, nobres julgadoras, quando ele traz a baila aqui e ele absolve a Maria Creuza,
ele diz que reconheceu que as provas produzidas dos autos decorrem de busca pessoal e domiciliar ilegítimas, realizadas sem justa causa ou mandado judicial, o que maculou a ilicitude das provas e impediu a formação de um conjunto probatório válido para a condenação. Porque no processo penal, nós temos que ter a materialidade delitiva. Ela é pilar para uma condenação. E uma vez que eu não tenho uma materialidade delitiva, eu não tenho aqui que falar em situação de crime. Então, esse é o entendimento que foi aqui posto pelo doutor magistrado para essa absolvição. O doutor representante do Ministério Público, nas razões da apelação, ele trouxe para justificar uma jurisprudência que não está hoje amoldada com a nossa realidade fática. A jurisprudência que tem hoje, e essa jurisprudência está praticamente hoje pacífica pelos estudos que faço, é justamente em relação a essas questões que, comprovado a invasão de domicílio, não há que se falar na materialidade delitiva. A materialidade delitiva, ela está contaminada. E o juízo de primeiro grau, por mais que na apelação criminal, ainda que aqui é o último momento para se vitórias, para se discutir o mérito do processo, mas o juízo de conhecimento é aquele que ficou mais próximo da prova, no momento em que, claro, passada a palavra para o Ministério Público, passada a palavra para a defesa, e o juízo vai exercer as perguntas complementares para a formação do seu decisum, ele verifica que, de fato, ali naquele momento, houve a invasão do domicílio. E ele está muito próximo à prova. Então, por esse motivo que ele absolveu, alegando em cima dessa tese. Só para ilustrar o que eu falei, eu trouxe dentro da minha peça aqui uma ementa penal, processo penal, apelação criminal, recurso do Ministério Público, tráfico de drogas, sentença absolutória, ilegalidade da ação policial, ausência de fundadas razões, invasão de domicílio, ilegalidade da busca no local, manutenção da decisão absolutória, recurso conhecido e desprovido. Essa decisão foi do eminente desembargador Francisco Carneiro de Lima, em 23/7/2024, na apelação 000-829-309-2019-806-0047, da comarca de Baturité. Essas foram algumas das emendas que aqui eu coloquei no processo. Outro fato também é a questão do indúbio pro réu, a fragilidade da prova dentro desse processo. É por esses motivos, nobres julgadoras, que eu sustento aqui para Vossa Excelência que mantenham a decisão do juiz de primeiro grau, que foi assertiva em aquilatar a prova produzida no momento da instrução processual. A minha manifestação é que se mantenha a decisão e que se denegue o recurso de apelação por parte do Ministério Público. Muito obrigado. A palavra ao doutor Régio, pelo Ministério. Obrigado, senhora presidente. Renovo em Vossa Excelência o cumprimento a este órgão colegiado. Renovo também o cumprimento ao doutor Jader. Continuo aqui fazendo tentação oral. Agora, por favor, da paciente, da apelar Maria Creuza Teixeira de Lima. Trata-se aqui, senhora presidente, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, de apelação interposta pelo Ministério Público contra a decisão do juízo da segunda vara de delitos de tráfico de drogas de Fortaleza, que houve por bem absolver a recorrida Maria Creuza Teixeira de Lima da acusação da prática do crime de tráfico ilícito de drogas, ao fundamento de que não estava comprovado o fato criminoso. Portanto, com base no artigo 386, inciso 2 do Código de Processo Penal. Entretanto, Excelência,
corroborando com o entendimento do Ministério Público de primeiro grau, entendo que está comprovada a materialidade e provada a autoria. A abordagem da recorrida se deu com base em fundadas razões para a ação policial, tanto que no momento da abordagem policial, segundo consta dos autos, a recorrente confessou que estava em situação, primeiro ela estava em situação suspeita, demonstrando fisicamente e as circunstâncias de que havia uma situação de suspeição, e no momento da abordagem ela confessou que detinha drogas. O doutor Jader trouxe aqui o entendimento do STJ, citando nominalmente o ministro Rogério Schietti, sobre a apontada ilegalidade da abordagem policial que contamina a prova no processo penal, mas o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância do Poder Judiciário, portanto, que orienta toda a atuação do Poder Judiciário, dos demais órgãos do Poder Judiciário, tem reiteradamente anotado que as fundadas razões para a abordagem policial, elas justificam a atuação policial e, sobretudo, quando é confirmado que havia a prática do crime e em relação especificamente do crime de tráfico de drogas, que é um crime de natureza permanente, né? Como todos nós sabemos. E o ministro Schietti também já se curvou a esse entendimento, e eu recordo, não lembro agora o número, no processo julgado, cuja relatoria foi do ministro Alexandre de Moraes, no qual ele assenta a reiteração do STJ nesse entendimento que toda e qualquer abordagem policial que não decorresse de uma ordem escrita do Poder Judiciário estaria maculado pela nulidade. Portanto, entendo como o Ministério Público de primeiro grau, que está comprovada a materialidade e comprovada também a autoria, materialidade com apreensão da droga, balança de precisão, saquinhos plásticos típicos para a embalagem de drogas, rolo plástico filme, fita adesiva, tudo isso a evidenciar realmente que naquelas circunstâncias a recorrente foi surpreendida no cometimento do crime de tráfico de drogas. A prova produzida nesta ação penal, notadamente o depoimento dos policiais civis, confirma que a acusada foi abordada em circunstâncias que apontavam suspeição e, com ela, foi apreendido a droga e esse material, esses petrechos típicos de tráfico de droga. Portanto, senhora presidente, senhoras desembargadoras, senhor desembargador, a abordagem policial foi legítima, não há que se falar em nenhuma nulidade, e a prova produzida, repito, confirma materialidade e autoria. Nesse sentido, manifesto-me pelo conhecimento do presente recurso, porque observou os pressupostos de admissibilidade e pelo provimento para que seja reformada a sentença de primeiro grau e a acusada condenada nas práticas, nas sanções do crime de tráfico ilícito de droga. É assim que se manifesta o Ministério Público, excelência. Obrigada, doutor Régio. Com a palavra, a eminente relatora, desembargadora Ângela Tereza Gondim. Muito obrigada, desembargadora Silvia Soares de Sá Nóbrega, presidente dessa quarta Câmara. Na verdade, como o recurso era do Ministério Público e quem pediu a sustentação oral foi a defesa,
eu não me manifestei antes com relação à necessidade da sustentação oral, porque o recurso era da acusação e achei conveniente que nós ouvíssemos a sustentação oral do Ministério Público, porque a defesa vem em contra-razões, né? A sentença de primeiro grau foi absolutória. E desta vez eu vou me distanciar do Ministério Público para votar pela manutenção da absolvição, exatamente porque entendi que, a despeito, doutor Régio, de posteriormente ter sido encontrada o corpo de delito com os apelados, a forma da abordagem não autorizou nem o ingresso em domicílio, nem a busca pessoal. O que eu analisei quando eu vi esse processo, doutor Régio? De fato, a Polícia Civil já estava monitorando esse casal. Entretanto, penso eu que foi prematura a abordagem, porque ela se deu no estacionamento do supermercado, quando os apelados, eles retiravam pacotes do veículo. Esse simples fato de tirar pacotes de um veículo no estacionamento de um supermercado, a meu sentir, não autorizou a abordagem pessoal nem a busca, né? Porque são duas coisas diferentes. A abordagem é um procedimento regular que a polícia, no seu legítimo dever funcional, pode fazer. A abordagem pessoal, a busca, ela já é uma medida um pouquinho mais invasiva e ela necessita de uma fundada suspeita prévia. Então, eu observei que, de fato, havia uma investigação, uma observação em curso, mas o momento foi prematuro, o momento dessa chegada, né, dos apelados. Então, nós temos que verificar não só a questão do encontro posterior, a posteriori do material ilícito, mas, sobretudo, as disposições constitucionais que militam em favor de todos nós, cidadãos. Então, eu peço licença para ler apenas a emenda na parte que interessa. São duas questões em discussão. Primeiro, definir se a busca pessoal e a entrada no domicílio da acusada observaram os requisitos legais e constitucionais. E, segundo, se as provas obtidas nessas diligências são válidas para fundamentar a eventual condenação. E aqui nós estamos falando de Maria Creuza Teixeira de Lima. A busca pessoal exige fundada suspeita objetiva de que a pessoa porte objetos ilícitos, no termo do artigo 244 do Código de Processo Penal, o que não se verificou, pois a abordagem decorreu apenas de impressões subjetivas de atitude suspeita em razão de movimentação de caixas e sacolas de um veículo estacionado em um posto de gasolina. Eu disse supermercado, mas era posto. A existência de fundadas dúvidas acerca das razões que ensejaram a realização da busca pessoal na acusada, se houve justa causa ou se a abordagem se deta de forma aleatória, randômica, como se diz. Também não se visualiza a existência de denúncia específica de forma suficiente a legitimar a busca pessoal. A entrada em domicílio sem mandado judicial demanda situação de flagrante delito ou de consentimento válido e voluntário do morador, cuja prova incumbe ao Estado acusador. Esse ônus não foi suficientemente cumprido nos autos, uma vez que a ré negou ter concedido a referida autorização e os policiais não possuem provas de que ela foi concedida. As provas colhidas ilicitamente contaminam as demais, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, que eu não vou me atrever aqui de dizer em inglês, doutor Jato. Ausentes provas independentes e autônomas de materialidade e autoria, prevalece a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso 7 do Código de Processo Penal, razão pela qual eu conheço do recurso do Ministério Público, mas voto pelo seu
desprovimento e manutenção da sentença absolutória. É como bom. Obrigada, desembargadora Ângela. Colho o voto do desembargador Jaime. Obrigado, Excelência, com a relatoria. Eu também, obrigada, desembargador Jaime. Eu também acompanho o voto da eminente relatora. Proclamo a decisão por unanimidade, recurso conhecido e desprovido nos termos do voto da eminente relatora. Obrigado, doutor Aldo. Próximo processo, agora passaremos às sustentações remotas. Habeas corpus, número 062, 70, 76, 34, 2025, número 23 do roteiro extrapauta. Relatora, excelentíssima senhora desembargadora Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, paciente David Alencar Moura, advogado Anderson Rodrigues dos Santos, presente. Sim, Excelência. Doutor Anderson, o senhor dispõe de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Gostaria de iniciar prestando meus cumprimentos a Vossas Excelências, os ilustres desembargadores que integram este egrégio colegiado da 4ª Câmara Criminal, estendendo também meus cumprimentos ao douto representante do Ministério Público, bem como aos meus colegas advogados aqui presentes e demais serventuários da Justiça. O que se cuida aqui é de sustentação oral da defesa do paciente em sede de habeas corpus relativo à prisão preventiva, expedida em suposto crime de tráfico e organização criminosa dentro do contexto da Operação Intercivitatis, na qual serei extremamente sucinto em minhas explanações. Excelências, eu gostaria de iniciar destacando uma coisa. Nós não estamos aqui discutindo culpa ou inocência do paciente, mas se faz sentido manter um jovem de 20 anos preso preventivamente sem base sólida para isso. Temos aqui 2 tópicos de argumentos nos pedidos desse habeas corpus por parte da defesa. Argumentos de relaxamento de prisão e argumentos de pedido de revogação da prisão, no qual, nos tópicos de relaxamento, em tese, alegamos a falta de fundamentação individualizada, inexistência de indícios concretos da participação do paciente em OCRIM, excesso de prazo, falta de reavaliação da prisão nos termos do artigo 316 e um pedido de distinguish e extensão de benefício relativo a réu em situação similar a qual foi deferido alvará de soltura. E dentro do tópico do pedido de revogação, a defesa do paciente alega em tese a ausência de risco concreto na liberdade do paciente, a fragilidade da denúncia, as condições pessoais favoráveis e a possibilidade de sanar a situação com medidas cautelares diversas. Já o Ministério Público, em seu parecer, em tese, alega a prisão preventiva ser cabível no presente caso diante da complexidade do processo e a pluralidade dos réus, visto se tratar de operação com 191 réus, bem como a perca do excesso de prazo diante do recebimento da denúncia em 26 de agosto do corrente ano. Alega também a fundamentação idônea da preventiva, com base nos artigos 312 e 313 do CPP, visto as alegações de que o paciente seria, em termos populares, correria dentro da citada OCRIM, evidenciando as extrações feitas durante a fase de investigação, bem como alega a necessidade de garantia da ordem pública para interromper a atuação da organização dentro do estado do Ceará. O Ministério Público alega ainda ser irrelevante as condições pessoais do paciente,
e que medidas cautelares, nesse caso, seriam insuficientes diante da gravidade concreta do delito, bem como no pedido de extensão do benefício, teria o paciente uma situação distinta do caso similar trazido a Vossas Excelências, diante de um suposto outro processo do paciente em questão. Em tese, esses são os argumentos em confronto aqui hoje, Excelências. Então, vamos observar aqui alguns pontos, visto estar fartamente descrito tais tópicos nas peças apresentadas por ambos os lados. O Ministério Público tenta justificar a demora no presente caso, alegando que são 191 réus, que o caso é complexo, citando inclusive a súmula 15 do presente tribunal. Mas, Excelências, complexidade não é salvo-conduto para prisão indefinida. O paciente está preso há meses e sequer iniciou a instrução. O simples recebimento da denúncia não garante que está sendo respeitado o direito razoável à duração do processo. O STF, o STJ já decidiu nesse sentido, inclusive diz que, ainda que em casos complexos, a culpa não pode recair sobre a liberdade do réu em questão. Não suficiente, Excelências, a preventiva se baseia em interceptações onde o paciente é tratado como supostamente correria. Mas eu lhes pergunto, onde está a droga? Alguma arma? Onde está o dinheiro ilícito? Em um caso onde algumas movimentações chegam à casa dos milhões, é estranho não ter nada nesse sentido em relação ao paciente. Não há laudo, não há apreensão, há apenas uma expressão solta a partir da extração de dados sem lastro material. Há apenas um comprovante de Pix no valor de R$50, e, diante de tanto tempo investigado, ainda assim existe uma única conversa com um valor irrisório. E são fatos que o paciente nunca negou. Ele sempre deixou claro que era usuário, inclusive sempre falou onde comprou, de quem comprou, como comprou. E, nesse sentido, o parecer do Ministério Público citou que o paciente já havia sido preso em abril, em outro processo, para mostrar o risco de reiteração. E esse detalhe é importante. Esse processo já houve a instrução, e na audiência, Excelências, os próprios policiais, mesmo entre suas contradições, confirmam a versão do réu, onde fica claro o contexto de usuário daquele caso novamente. E por isso tal prisão, na época da custódia, chegou a ser relaxada e ele nunca negou que é usuário. E, de novo, ele disse, na audiência de instrução desse outro suposto caso, onde, quando, de quem e como comprou essa droga, colaborando plenamente com toda a investigação e não mostrando nenhuma intenção de se esquivar ou atrapalhar as investigações. Usar esse processo ainda pendente de sentença, também com provas frágeis, para justificar a prisão em outro caso, é inverter a lógica da presunção de inocência. Ser investigado não pode equivaler a ser condenado antecipadamente. Então, ainda em tese, o Ministério Público argumenta que manter a prisão do paciente serve para garantir a ordem pública e enfraquecer a organização criminosa em questão. Em um raciocínio extremamente abstrato, em uma situação de indícios frágeis, onde não fica claro a participação do paciente em nenhum contexto de entrega de droga, de repasse de valores. E olha que a investigação durou anos, teve quebra de sigilo bancário por 4, 5 anos, e o que tem é um Pix de R$50, plenamente cabível em qualquer outro caso de consumo aqui já visto. O paciente não ameaçou testemunhas, não destruiu provas, não intimidou ninguém, colaborou desde o início, e essa prisão virou apenas uma resposta simbólica. Mas
sem base de risco concreto nesse caso em específico. E ainda, excelências, claro, não sendo o suficiente para ensejar a liberdade de forma automática, mas estamos falando aqui de um réu primário, com residência fixa, bem como trabalho lícito, comprovado nos autos, e isso não é um detalhe irrelevante. Isso mostra que existem, sim, medidas menos gravosas previstas no artigo 319 que podem ser aplicadas nesse caso. Comparecimento periódico, monitoramento eletrônico, que ele nunca sequer foi colocado, recolhimento noturno, proibição de contato com os outros investigados na presente operação, todas adequadas e proporcionais. A prisão preventiva, excelências, deveria ser a última ratio, e não um julgamento antecipado, e com todas as venhas muito usada nesse tipo de operação com excesso acusatório. E primeiro se decide quem vai condenar e depois se decide que crime vai ser incluído lá. Sempre colocando o máximo possível, mesmo diante da ausência de indícios, mantendo assim um jovem preso, enquanto todo um processo se arrasta e por muitas vezes absolvido 2, 3, 4 anos depois, por ausência de prova. E por fim, excelências, destaco que existem corréus em situação probatória semelhante que já obtiveram liberdade. Negar o mesmo tratamento ao paciente viola a isonomia e cria um desequilíbrio dentro do próprio processo que sequer tem previsão de iniciar a fase instrutória, quem dirá terminar. Excelências, esse habeas corpus não pede aqui a absolvição, blindagem do paciente, arquivamento da ação, nada desse tipo. Pede apenas que ele responda em liberdade sob medidas cautelares, como manda a Constituição. Pede apenas que não haja uma antecipação da sua punição. Manter uma prisão baseada em interpretações vagas, em um processo lento e de complexidade e demora reconhecida pelo próprio Ministério Público, e ainda usar outro processo onde aponta também os indícios para uso pessoal como argumento, é fechar os olhos para a presunção de inocência. Por isso, requeremos a vossas excelências, com respeito, a concessão da ordem, seja pelo relaxamento da prisão preventiva ou de forma subsidiária, a revogação com aplicação de medidas cautelares. Muito obrigado, excelências. Obrigada, doutor Anderson. Com a palavra, doutor Régio. Obrigado, excelência. Cumprimento novamente o colegiado na pessoa de vossa excelência. Cumprimento pela primeira vez o doutor Anderson Rodrigues dos Santos, que acabou de fazer a sustentação oral em favor do paciente Davi de Alencar Moura. Trata-se aqui de habeas corpus impetrado pelo doutor Anderson Rodrigues dos Santos em favor do paciente Davi de Alencar Moura, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara de Organizações Criminosas de Fortaleza. O paciente foi preso preventivamente no contexto da investigação, culminou com a operação Intercivitatis, que apura exatamente a atuação da organização criminosa autodenominada Comando Vermelho, reconhecidamente voltada para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, associação para o tráfico de drogas, homicídios, enfim, toda sorte de crime e crimes graves. Eu devo pontuar de início que a engrenagem dessa organização criminosa ou de qualquer outra organização criminosa que se propõe ao tráfico de drogas é uma engrenagem complexa que vai desde o comando, passando por várias camadas hierárquicas e chega à ponta que é o traficante. Todos nós sabemos que hoje não se
trafica mais drogas, como há algum tempo, onde se mantém em determinado ponto de venda de drogas, quantidade considerável de entorpecentes, e ali se comercializa. Não, a gente tem percebido que, se adaptando às mudanças, sobretudo judiciais, os tráfico de droga hoje ele se faz com pequenas quantidades em pontos distantes do local onde a droga é verdadeiramente comercializada, e ali vai-se nesse movimento de pequenas quantidades, alimentando toda a cadeia da organização criminosa, que, repito, tem causado um desassossego à sociedade tamanho, e que está disputando com o poder público constituído o domínio do país. Eu fico muito preocupado com alguma naturalização desse tipo de delito, sobretudo quando é surpreendido o pequeno traficante ou a ponta dessa organização, porque a partir dessa ponta é que toda a cadeia é alimentada, não só do tráfico de droga, mas de toda sorte de crimes, inclusive crimes violentos e aqueles dolosos contra a vida. A gente observa hoje a estrutura dessas organizações criminosas, a presença de integrantes dessas facções, isso fartamente documentada pela imprensa, na política, no executivo, no legislativo, no judiciário, no Ministério Público, e todas as áreas onde essas organizações pretendem lavar dinheiro, pretendem proteção, eles estão ingressando, e nós temos sido muito comedidos no combate a esse tipo de ação delituosa, e por isso que hoje nós experimentamos esse desassossego social causado por essas facções. A defesa, em síntese, ela sustenta que a prisão preventiva foi decretada sem a individualização da conduta, com base em interceptações telefônicas, e apuraram apenas o uso de drogas em relação ao paciente. Sustenta também a impetração que o paciente não representa ameaça à ordem pública, à instituição criminal ou à aplicação da lei penal, entendendo que medidas cautelares menos gravosas são mais pertinentes para a sua situação, alegando, obviamente, condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, exercício de atividade ilícita. Reclama também de excesso de prazo para o recebimento da denúncia e pede a extensão do benefício concedido neste processo ao Corréu Romário Gomes Costa, que, segundo a impetração, estaria nas mesmas circunstâncias, na mesma situação do paciente. Em relação ao excesso de prazo, primeiro, a denúncia já foi recebida, o que afasta essa alegação. Segundo, ao contrário do que sustentado pelo doutor Anderson, o Ministério Público não apontou a complexidade e o excessivo número de réus como motivo para a prisão preventiva, e sim para afastar o argumento do excesso de prazo. A jurisprudência dos tribunais superiores, deste Tribunal de Justiça, é no sentido de que a complexidade do caso, o excessivo número de investigados ou de acusados, justifica um maior prolongamento dos prazos, que, como sabemos, não se trata, no Código de Processo Penal, na avaliação da jurisprudência e da doutrina dominante, de prazos distantes, computados matematicamente.
E essa complexidade e esse excessivo número de acusados tem autorizado, como deve ser, o elastecimento dos prazos processuais. Portanto, não há que se falar, neste caso, de excesso de prazo, e repito, sobretudo porque a denúncia já foi recebida. Em relação aos motivos da prisão preventiva, foram muito bem delineados na decisão que a decretou, fundamentado, sobretudo, na comprovação da materialidade delitiva e nos indícios suficientes, fortes, de autoria. Portanto, tratando-se de crime de natureza grave, concretamente avaliado, a decisão que houve por bem decretar a prisão preventiva do paciente está adequadamente fundamentada, sobretudo para a preservação da ordem pública, a preservação da instituição criminal e para a garantia da aplicação da lei penal. Mas muito mais ainda para fazer cessar a atuação da organização criminosa a qual pertence o paciente. Em relação às condições favoráveis alegadas do paciente, elas são irrelevantes quando presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, como reportei agora. Finalmente, em relação ao pedido de extensão do benefício concedido ao co-réu Romário Gomes Costa, não se trata aqui de situações distintas, ou melhor, não se trata-se de situações distintas, não são situações assemelhadas, principalmente porque os antecedentes, os registros criminais anteriores do paciente os distanciam da situação do beneficiado apontado como paradigma. A alegação de que os processos, agora sustentado pela defesa, de que os processos podem ficar 2, 3, 4 anos tramitando com o réu ou o investigado preso e, posteriormente, podendo ele ser absolvido, obviamente que não cabe neste caso e nem cabe em caso nenhum, porque em um processo realmente tramitando 2, 3, 4 anos com um investigado ou um réu preso, é óbvio que, em alcançando esses prazos mencionados pela defesa e não finda a instrução criminal e julgada a ação penal, claro que estará configurado o excesso de prazo que constitui constrangimento ilegal. Mas, repito, este não é o caso dos autos. Portanto, senhora presidente, senhoras desembargadoras, senhor desembargador, o Ministério Público manifesta-se pelo conhecimento do habeas corpus, mas pela sua denegação. É assim que se posiciona o Ministério Público. Obrigada, doutor Régio. Com a palavra, desembargadora Ângela. Muito obrigada, senhora presidente. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a sustentação oral do doutor Anderson Rodrigues de Souza. De fato, o doutor Anderson conseguiu, nesses 15 minutos, sintetizar toda a matéria da impetração de forma clara, objetiva, refutando, inclusive, os argumentos do Ministério Público, um a um, no que diz respeito ao excesso de prazo, aos fundamentos da prisão preventiva, à necessidade da custódia cautelar, a possibilidade de extensão de benefícios concedidos ao co-réu. Então, doutor Anderson, parabéns, sua sustentação oral foi muito boa. De igual forma, eu parabenizo o doutor Régio por sua sustentação oral. Além de demonstrar que conhece bem os autos e a situação posta em debate, foi uma sustentação corajosa que expôs a sua preocupação com esse estado de coisas,
em que as organizações criminosas colocaram a segurança pública do nosso país. É uma preocupação legítima e que acho que muitos fazem coro com a sua fala aqui, doutor. Mas, indo ao voto, em relação ao excesso de prazo, de fato, a denúncia foi recebida após a impetração no dia 26 de agosto e no dia 2 de setembro, agora recente, já foi expedido o mandado de citação do paciente, isso está nas folhas 6630 da ação penal de origem. Então, essa demora no recebimento da denúncia já foi superada, mas devo dizer que a VDOC se deteve no recebimento da denúncia, porque são mais de 190 denunciados a partir da extração de dados do telefone, do Correio Lucas Levi. Durante essa investigação foram interceptadas diversas ligações e feitas as conexões entre os interlocutores. E apesar de a denúncia ser bastante alentada e com um número excessivo de réus, a prisão preventiva só foi decretada talvez entre 10 e 20 denunciados, e dentre eles o paciente, no caso, o David Alencar Moura. Essa complexidade justifica o maior dilargar dos prazos, e a própria demora no recebimento da denúncia representa, a meu sentir, a responsabilidade que o colegiado de magistrados teve de analisar as acusações em relação a cada um dos denunciados. Em todo caso, essa demora já está superada, mas há uma necessidade realmente de um maior aprofundamento, e isso leva mais tempo. Nós temos aqui a súmula 15 do Tribunal de Justiça, que diz que em casos de investigações mais complexas e com pluralidade de denunciados, se justifica esse elastério maior. Então, o excesso de prazo, nós afastamos o doutor Anderson por esses dois motivos. É uma ação penal mais complexa, com diversos réus, além do mais, a denúncia já foi recebida hoje. Em relação aos demais fundamentos, sem nos aprofundarmos muito no mérito das acusações, como disse Vossa Excelência no início da sua sustentação oral, o habeas corpus não é a via para a gente debater prova ou debater culpabilidade ou inocência. É a via que nós debatemos a necessidade ou não da segregação cautelar. Mas, para que nós cheguemos a essa necessidade ou não, a gente precisa, em alguma medida, compreender o contexto em que foi decretada essa prisão preventiva e compreender em que medida os indícios de autoria e de materialidade justificam essa prisão provisória. Então, somente nesses limites que são necessários para justificar a presença do que a gente chama de fumus comissi delicti, que é a materialidade e os indícios de autoria, e o periculum libertatis, que é exatamente o perigo que o estado de liberdade do paciente pode causar à sociedade, é que a gente tem que compreender como se desenvolveu essa operação que se chama intercivitatis, e toda ela está com o gabinete por conta da prevenção, porque, em tese, e supostamente, nós estamos falando ainda em possibilidade, não em certeza, de conexões da organização com outros estados da federação, com pessoas em outros estados da federação, daí o nome entre cidades, né, intercivitatis. No caso específico do paciente, foi detectada, apreendida, conversações dele com o alvo, né,
E não se trata apenas, né, ou pelo menos para o momento, de um suposto diálogo de um usuário que estava comprando drogas, pelo menos não para o momento, né? A instrução vai nos elucidar isso, mas para o momento os indícios apontam conversas em que há, inclusive, uma espécie de prestação de contas, porque na conversa o paciente com o interlocutor pergunta, né, valores, fala e mostra com comprovante de depósito o pagamento, e há até assim uma prestação de contas, né, que ele diz assim, fica ainda 600, né, assim como se a negociação fosse continuar. Como eu digo, nós não estamos fazendo um juízo de culpabilidade, nós estamos fazendo um juízo indiciário para verificar as necessidades da cautelar. E as interceptações, para o momento, a meu sentir, na minha forma de compreender, autorizam pensar que há uma materialidade e indícios suficientes de autoria. Indício. Quanto ao perigo do estado de liberdade, como disse o Ministério Público, a jurisprudência é farta, no sentido de que, havendo essa prova indiciária de organização criminosa, a prisão ela se destina também a interromper as supostas atividades da ORCRIM, porque, em liberdade, supõe-se que as atividades persistiriam. E, finalmente, quanto à extensão de benefícios dados a um corréu, esse habeas corpus, como eu disse, foi meu, a ordem de liberação foi minha, mas em situação diversa, né? No voto eu explico que o Romário, que foi o corréu que foi liberado, ele, primeiro, a interceptação não era tão forte quanto essa, foi uma interceptação em que houve um diálogo, praticamente uma sondagem de valor de preços, não houve uma comprovação de pagamento, não houve uma prolongação da conversa, ou, olha, estou faltando 600, então, a prova indiciária, eu senti, em relação àquele paciente, era diferente, e as condições subjetivas dele também eram diferentes. Aqui o paciente ele tem uma ação penal em andamento, como dito pela defesa, ainda não há um juízo de culpabilidade naquela outra ação, e nós temos uma súmula aqui no tribunal que diz que os inquéritos e ações civis em andamento, conquanto não autorizem os maus antecedentes na fixação da dosimetria na primeira fase, autorizam sim a prisão preventiva. E isso não significa violação ao princípio da presunção de inocência, porque os fundamentos da preventiva são completamente diferentes dos fundamentos de uma condenação. Então, feitos esses esclarecimentos, eu vou pedir licença para ler a emenda a partir das razões de decidir, porque eu já me alonguei muito. O excesso de prazo não se configura diante da complexidade do processo, que envolve mais de 190 denunciados, múltiplos crimes e diligências em diversas comarcas, aplicando-se a súmula 15 do Tribunal de Justiça e o princípio da razoabilidade. A prisão preventiva foi reavaliada em 18 de agosto e 26 de agosto, afastando a alegação de ausência de revisão periódica prevista no artigo 316, parágrafo único do Código de Processo. A decisão que decretou a prisão preventiva é fundamentada, com base em indícios de autoria e materialidade, extraídos de interceptações telefônicas, relatórios policiais e financeiros, demonstrando a suposta participação do paciente em organização criminosa, sendo adequada para resguardar a ordem pública. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos, nem justificam a aplicação de medidas cautelares alternativas. As alegações de fragilidade probatória e inépcia da denúncia demandam dilação probatória
incompatível com a vida estreita do habeas corpus, devendo ser apreciados na ação penal originária. O deferimento de pedido de extensão dos efeitos de uma decisão exige que o corréu requerente esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, o que não se verifica no presente caso concreto, haja vista que o paciente, diferentemente do corréu, possui ação penal em andamento, inclusive relacionada ao delito de tráfico de drogas. Ordem parcialmente conhecida e na extensão denegada. É como voto. Obrigada, desembargadora Ângela. Colho o voto do desembargador Jaime. Obrigado, Excelência, e eu acompanho a relatoria. Obrigado, desembargador Jaime. Eu também observei atentamente aqui as duas sustentações e agora também as palavras da desembargadora Ângela, quase que o memorial aqui a respeito do processo, que já era do nosso conhecimento também. Portanto, eu também acompanho o voto da relatora. Por unanimidade, ordem parcialmente conhecida e denegada nos termos do voto da eminente relatora. Obrigada, doutor Anderson. Boa tarde. Obrigado, excelências. Boa tarde. Bom trabalho a todos. Obrigada. Próximo processo, também no habeas corpus, número 062-6609-55-2025. É o número 33 do roteiro extra-pauta. Relatoria do desembargador Francisco Jaime Medeiros Neto, paciente Renato Ferreira de Lucena, advogado Luiz Ricardo de Moraes Costa. Doutor Ricardo está presente? Presente, excelência. Pronto, doutor Ricardo. Boa tarde. O senhor dispõe de 15 minutos a partir de agora. Obrigada. Obrigado, excelência. Eu inicio aqui a minha peroração, cumprimentando Vossa Excelência, desembargadora Silvia Soares de Sá Nóbrega, parabenizando pela presidência dessa recém-formada, Quarta Câmara de Direito Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. De igual modo, cumprimento o desembargador Jaime Medeiros Neto, qual também já tive a oportunidade de fazer sustentação quando mesmo integrava a segunda Câmara Criminal, hoje está na quarta, e a desembargadora Vânia Fontinelli Pontes, que também migrou para esta recém-formada Câmara Criminal. Cumprimento a desembargadora Ângela Tereza Gonin, Carneiro Chaves, e aí nós temos uma Câmara de predominância feminina, são 3 componentes mulheres contra o Dr. Jaime. Isso é muito bom. Cumprimento de igual modo o desembargador Régio Vasconcelos, Procurador-Geral de Justiça, Dr. Régio Vasconcelos, que também está à frente do Ministério Público em segundo grau, e o excelentíssimo defensor público, doutor Canamari, que também representa os interesses dos vulneráveis, bem como todos os colegas advogados, público em geral, servidores. Excelência, eu não irei levar muito tempo a esta peroração, porque aqui trata-se de uma situação, a meu sentir, uma situação simples, E por que simples? Trata-se de um paciente primário que foi colocado dentro de um enredo, como se pertencesse a uma ORCRIM, pelo simples fato de um número de WhatsApp, possivelmente seu, estar em um grupo, Muito embora este número ele não tenha tido nenhuma participação nesse grupo, de comentar, de enviar, de curtir, Mas estava lá, certo? E aí, por conta disso,
não se sabe quanto tempo, né, que esse número estava lá, se foi incluído, ele retirou no mesmo dia, se, enfim, isso não ficou esclarecido. Mas esse habeas corpus não versa sobre mérito, né? Eu só estou aqui fazendo uma pequena divagação sobre os fatos que ensejaram a ação penal, a qual chegou, né, ao final, né, em primeiro grau, sendo que o colegiado, né, de magistrados que compõe a VEDOC optou, né, por condenar, né, o ora paciente por esses fatos aqui narrados, né? E aí houve a condenação, né, eram várias pessoas, houve a condenação e houve a diferenciação das penas, né? E chama a atenção que, em relação ao paciente, né, mesmo havendo esta condenação, houve um destíngue em relação ao bloco de corréus. E o mesmo recebeu a menor reprimenda penal corpórea aplicada naquela ação penal. Ele foi apenado em 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Em face deste decreto condenatório, a defesa técnica do ora paciente, resignada, interpôs recurso de apelação, o qual aguarda a remessa para esta corte de apelação. Essa é a síntese fática, Excelência. E aqui, especificamente, o que se busca neste habeas corpus, é combater os fundamentos utilizados pelos magistrados de primeiro grau quando indeferiram o direito do ora paciente recorrer em liberdade, mesmo distinguindo ele dos demais, mesmo com um apenamento com uma pena inferior a 8 anos, ainda assim houve a denegação do direito de recorrer em liberdade. E aqui eu vou citar a íntegra, né, do trecho da sentença que indefere o direito do recorrer do ora paciente, né, recorrer em liberdade. Diz na sentença, né, denego também ao réu o direito de apelar em liberdade, porque sua liberdade provisória trará concretos prejuízos à garantia da ordem pública, pelo que mantenho a prisão preventiva decretada, pois visualizo que persistem os motivos que ensejam a prisão cautelar. O réu deverá, assim, ser mantido preso. Não teria sentido algum o réu permanecer preso durante todo o processo, dada a sua periculosidade, e ser solto na sentença que reconheceu como perigoso ao convívio social. Veja-se que os fatos são graves, com o réu sendo responsável criminalmente por crime de integrar organização criminosa, restando demonstrado a necessidade de se manter a segregação cautelar, pois a sua soltura representa abalo à ordem pública. Esse aqui é a íntegra, né, dos fundamentos utilizados, que saiu só utilizando para todos os correios, né? E em relação ao paciente, foi utilizada esta fundamentação, né, uma fundamentação absolutamente genérica, que se extrai aqui o nome do paciente, né, e colocar para qualquer outra pessoa que foi condenada, né, é uma decisão que calha perfeitamente, né? Basicamente, o fundamento se estava preso e foi condenada, né, então tem que permanecer preso, certo? E nós sabemos, excelências, que essa lógica não prevalece, né?
Até porque, caso prevalecesse, né, se sempre alguém que está preso, quando condenado, necessariamente devesse permanecer preso, né, haveria uma execução provisória, né, daquele condenado de primeira instância, porque seria algo automático, né? Quando não, se exige fundamentação idônea para demonstrar que aqueles fundamentos que outrora, né, foram utilizados na decisão priméria que decretou a custódia permanece, né, até os dias atuais, inclusive, né, após a, após a condenação, certo? E isso, de modo absoluto, lia para Vossas Excelências a íntegra, né, do que o colegiado de magistrado colocou, né? Portanto, é uma decisão absolutamente genérica, né? Não se utilizou fundamento idôneos para conceder o direito, para indeferir, né, a concessão do direito do paciente recorrer em liberdade. Na verdade, Excelências, também há uma afronta, né? Há uma afronta direta ao que dispõe o artigo 33, parágrafo 2º, a linha B, do Código Penal Brasileiro, o qual leio aqui, né, de modo também literal, né, traz que o condenado não reincidente e o paciente não é reincidente, cuja pena seja superior a 4 anos, é o caso, não exceda a 8 anos, é o caso, poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto. Então, isso também eu trago neste habeas corpus, que houve um equívoco do magistrado diante de um réu primário, né, que não ostentava nenhuma outra condenação, aplicou-se uma pena inferior a 8 anos, né? E, mesmo assim, impôs um regime inicial de cumprimento de pena, um regime por deveras gravoso, fechado, né? Talvez como uma forma, né, de contornar, certo, a lógica, né, do processo, porque se o regime é semiaberto, né, o Supremo Tribunal Federal, o STJ, já entendeu que a prisão preventiva é incompatível com o regime semiaberto, né? Então, mesmo ele fazendo jus ao regime semiaberto, houve essa indevida imposição do regime fechado, como uma forma de contornar a jurisprudência pátria dominante e manter em cárcere alguém que teria, né, o direito de aguardar este recurso, né, que foi tempestivamente interposto, recurso de apelação, em liberdade. Eu trago à baila aqui, Excelência, a súmula 718, né, do Supremo Tribunal Federal, a qual diz que a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para imposição do regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada, né? E a súmula 719, a imposição do regime de cumprimento mais gravoso do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. No caso, não houve motivação idônea para se impor o regime fechado, né? Ou seja, diversamente do que estipula o artigo 33, né, não houve essa fundamentação idônea, assim como não houve fundamentação idônea para denegar o direito do réu recorrer em liberdade. Feitas essas singelas ponderações, Excelência, e, mais uma vez, ressaltando que daquele bloco de condenados, né, a menor pena foi justamente a do paciente, né? Isso mostra que a sua culpabilidade, apesar de uma condenação injusta que será debatida perante esta instância
recursal, né? Mas, mesmo assim, o próprio colegiado de magistrado, né, viu algo de diferente neste réu ao aplicar uma pena inferior a 8 anos. Era o que tinha a sustentar, excelência, e requerer a concessão da ordem para que o mesmo aguarde o seu recurso já interposto em liberdade. Obrigada, doutor Ricardo. Pelo Ministério Público, com a palavra do doutor Régio. Obrigado, senhora presidente. Renovo em Vossa Excelência os cumprimentos ao colegiado e cumprimento do doutor Luiz Ricardo de Moraes Costa, que agora finalizou a sustentação oral em favor do paciente Renato Ferreira de Lucena. Tem-se aqui, senhora presidente, senhoras desembargadoras, senhor desembargador, habeas corpus impetrado por Luiz Ricardo de Moura Costa em favor do paciente Renato Ferreira de Lucena, apontando como autoridade coatora o colegiado de juízes da Vara de Organizações Delitos de Organização Criminosa do Estado do Ceará. O impetrante alega neste habeas corpus a ausência de provas concretas da participação do paciente no delito, a falta de fundamentação da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. No entanto, senhora presidente, entendo que não merece acolhimento, pretensão do paciente. Materialidade do crime e autoria já foram definidas, porquanto o paciente já foi julgado e condenado por integrar organização criminosa, cuja pena imposta foi de 6 anos e 10 meses e 15 dias de reclusão, pena privativa de liberdade, além do pagamento de 231 dias multa, cada dia multa no valor equivalente a 1/30 do salário mínimo, cuja pena privativa de liberdade, segundo a decisão do colegiado de juízes, deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. Esse mesmo colegiado de juízes, na sentença condenatória, denegou o direito de o paciente recorrer em liberdade. Os fundamentos da prisão preventiva do paciente já foram devidamente enfrentados e confirmada a necessidade dessa custódia cautelar para a garantia da ordem pública. E a decisão condenatória reafirmou esses fundamentos. O paciente foi condenado por integrar a organização criminosa autodenominada GDE, e trago aqui agora mais rapidamente a preocupação do Ministério Público em relação à atuação dessas organizações criminosas, que reclama do Poder Judiciário um combate firme não só para apurar os atos criminosos por elas praticadas as diversas organizações criminosas, mas também para evitar, para fazer cessar a continuidade da atuação dessas facções. Repito que a materialidade e a autoria já foi definida, tanto no juízo, na origem, tanto que
o paciente foi condenado. O paciente permaneceu preso e os fundamentos para a manutenção dessa prisão preventiva estão presentes, tanto que foram reafirmados na sentença condenatória, de modo que, sem demorar muito, o Ministério Público entende que não deve ser concedida a ordem de habeas corpus pleiteada pelo paciente. Nesse sentido, senhora presidente, que o Ministério Público do segundo grau se manifesta. Obrigado. Muito obrigada. Com a palavra o excelentíssimo relator Francisco Jaime Medeiros Neto. Obrigado, excelência. Cumprimentar o doutor Luiz Ricardo pela sua sustentação oral, assim como o doutor Sérgio. Como o doutor Luiz Ricardo disse, a questão é simples, uma vez que, na nossa ótica, muito bem fundamentada a decisão dos magistrados. E eu inicio aqui pela leitura do que eu entendo pertinente, quanto ao que foi debatido, das razões de decidir. Onde digo, a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, destacando a periculosidade do paciente, integrante de facção criminosa Guardiões do Estado, organização armada de elevada periculosidade e forte atuação delituosa no estado do Ceará, o que evidencia risco real à ordem pública. A permanência do réu preso durante toda a instrução criminal reforça a necessidade da segregação cautelar, não sendo razoável que, após a sentença condenatória, lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade sem alteração do quadro fático jurídico. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não exige fundamentação exaustiva na sentença para manutenção da prisão preventiva, bastando que a decisão indique a pertinência dos fundamentos anteriores e a adequação aos requisitos legais. A pedido da modificação do regime inicial de cumprimento da pena, o pedido, não encontra respaldo na via estreita do habeas corpus, salvo em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese em exame. A sentença condenatória fundamentou expressamente a imposição do regime inicial fechado, com base em 3 circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na primeira fase da dosimetria, o que autoriza o recrudescimento do regime nos termos do artigo 33, parágrafo 3º do Código Penal. O artigo 33, parágrafo 2º, letra B, do referido Código, prevê a possibilidade e não a obrigatoriedade da imposição do regime semiaberto ao réu não reincidente, cuja pena não ultrapasse 8 anos, desde que ausente circunstâncias judiciais negativas, o que não se aplica ao caso, o que argumentou o nobre advogado. A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte reconhece que a gravidade concreta do delito e a presença de circunstâncias judiciais negativas legitimam a fixação do regime inicial fechado, mesmo quando a pena aplicada seja inferior a 8 anos. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegado. É o voto que ponho ao crivo dos meus pares. Obrigado, Samir. Obrigada, desembargador Jaime. Eu já havia acompanhado provisoriamente o voto do relator e o processo do meu conhecimento, né, que tem aquela organização Play Center Cariri, e conforme verifiquei, está na relatoria agora do desembargador Jaime. Portanto, por tudo que foi declinado aqui, principalmente pela questão da possibilidade, né, não da obrigatoriedade, vejo
com os olhos do relator, que está, sim, fundamentada a questão, e, portanto, eu acompanho o voto do ilustre relator. Como vota a desembargadora Vânia? Obrigada, senhora presidente. Também cumprimento o advogado da tribuna e, sem muito falar, eu acompanho o voto do relator na integralidade. Obrigada, desembargadora Vânia. Declaro por unanimidade a quarta Câmara conheceu parcialmente da ordem para denegá-la, nos termos do voto do eminente relator. Obrigada, doutor Luiz. Boa tarde. Bom trabalho a todos. Boa tarde. Tá. Próximo processo é segredo de justiça, habeas corpus número 062-8010-89-2025, relatoria da desembargadora Ângela Fontinelli Pontes, paciente A, GS, advogado Dr. Cleiton Ébano Pereira Antunes. Dr. Cleiton está presente? Sim, estou, excelência. O senhor aguarda só um pouquinho, enquanto nós vamos aqui extasiar a sala e também a sala virtual. Doutor Brasilina, agradeço a compreensão. Pode parar a gravação, por favor. Sim. Doutor Cleiton. Boa tarde. Já podemos.